Olá, mais um vídeo do nosso canal, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre fazer as coisas para Deus, né? Eu tenho um grupo de dança, eu sou líder de dança, o Senhor me concedeu essa honra, né, de servir a Ele. E a experiência que eu tenho, ela é curta, né, porque eu não tenho nenhum ano de liderança, então são coisas que eu venho contando para vocês conforme for acontecendo. É, eu não queria ir do começo, né, porque eu sei muito bem o que é fazer as coisas para Deus e a responsabilidade que é. E no momento eu achava que eu não estava pronta, né, por algumas coisas estarem acontecendo na minha casa. E aí o Senhor trabalhou no meu coração. Eu finalmente aceitei, né? Eu comecei a fazer as coisas para Deus. E eu queria falar isso para você que está começando, que Deus te confiou, Deus já falou com você, Deus já confirmou. Só falta você ser consagrada. Mas você já tem isso no coração, aquilo ferve no seu coração, aquilo te chama a atenção mais do que outras coisas. Estou falando de ministério, né? Estou falando de vocação também, né? Nós temos mais de um dom, a maioria das pessoas tem mais de um dom, então Deus desenvolve esses dons. Algumas pessoas têm vergonha, algumas pessoas não têm vergonha. Eu sou uma pessoa extrovertida, mas para as coisas de Deus eu tenho muito temor, então eu ficava receosa porque eu queria fazer com excelência todas as coisas que eu faço, né? Então algumas coisas ainda estavam saindo do meu controle, eu ainda estava, como que se possa dizer, eu ainda estava tentando entender o que estava acontecendo comigo e foi uma fase bem difícil para mim o começo do meu ministério porque eu já dançava antes, só que eu dei uma parada, né? Eu tinha me afastado um pouco, eu voltei, graças a Deus, ao meu local de origem e Deus foi confiando em mim conforme eu fui ficando mais íntima do Senhor. E isso também é outra coisa que eu queria falar aqui. Cada vez que a gente se propõe a ficar mais íntimo de Deus, cada vez Ele dá os mistérios dele para nós. E Ele já vai, às vezes, dar resolvido e às vezes dá para que a gente resolva também. Tem algumas coisas que só o Senhor vai resolver e tem algumas coisas que você já pode ir fazendo, porque Deus já falou que pode ir, né? Não sei se vocês estão conseguindo compreender, mas eu queria deixar só um breve recado para você que está começando o ministério, está com medo. Faça as coisas para Deus, como, faça as coisas para Deus com excelência. Faça as coisas para as pessoas também como se fosse para Deus, porque Deus vê o seu coração. Então, se você tiver com medo de começar, apenas vai, comece do jeito que você está. Deus te chamou para essa coisa que você está tanto fugindo. Você pode ir, que foi o próprio Deus que te chamou. Isso aconteceu comigo também. Então, eu posso vir aqui falar para vocês que foi uma experiência. Ainda estou vivendo ainda, mas no começo foi uma experiência bem difícil, porque foi a luta do espírito contra a carne, aquelas coisas que vem na cabeça se a gente é capaz, se a gente consegue, se a gente vai dar conta. E como eu tenho uma rotina um pouco diferente, né? Porque eu vendo coisas, eu atendo, eu tenho um salão, eu tenho um filho, ele vai para a escola, meu esposo tem uma loja, então a gente já tem uma rotina diferenciada e eu fiquei pensando que não ia dar certo porque demandaria muito de mim e eu fiquei pensando que esse é o objetivo, né? Que a gente faça as coisas para Deus. A gente faz tanta coisas para os homens, a gente faz coisa para quem a gente não conhece, a gente se dedica a pessoas, por que não para o nosso Senhor, para o nosso Rei, para o nosso Pai, para o nosso amigo? Deus é tudo isso para nós e nós devemos servir a Ele com excelência. E não tenha medo de começar, comece do jeito que você está. Deus vai te dando proposta, Deus vai te dando palavras. Se for na pregação, Deus vai te dar palavras. Se for no louvor, você pode até ser inspirado pelo Espírito Santo a compor louvores. Você pode ser inspirado, Senhor,
para cada vez estar melhor na sua voz. São inúmeras coisas que dá para acontecer. No meu caso é a dança. Eu também tenho outros dons, né, que eu também estou desenvolvendo, mas eu vim falar da dança nesse vídeo. Então, era uma coisa também que eu preciso me exercitar mais, que a gente percebe que a adoração com a dança, a gente precisa de ter um corpo mais saudável. Então, uma coisa vai levando a outra. O Senhor também quer que eu me cuide melhor. Eu já senti isso, Deus já falou comigo através da Bíblia e de vídeos também que eu vi, que o Senhor também quer que nós cuidemos do nosso corpo. Então, uma coisa junto com a outra, porque eu preciso estar bem para dançar. E aconteceram inúmeras coisas para me desanimar. Por exemplo, eu já quebrei o dedo do pé. Então foi um tempo que eu fiquei sem dançar, fiquei pensando, meu Deus, só foi começar a dançar. Nunca quebrei nada na minha vida. Foi a primeira vez que eu quebrei alguma coisa na minha vida. Foi quando eu fui apresentar a dança. Então, são setas que são jogadas para nós, quando a gente se propõe a adorar o Senhor de coração, de corpo e alma, principalmente nós que é de corpo, literalmente. Então, Satanás não fica satisfeito. Você que é ministério da dança, não desista. Você que acha que o Senhor vai te chamar para coisas maiores, fique na sua posição. Fique íntimo do Senhor. Só foi ficando íntima de Deus que eu consegui entender as coisas que Ele tinha para mim. Eu ainda estou nesse caminho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que Deus abençoe a vida de vocês.